Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar de uma das notícias do dia. José Mourinho pode se tornar o novo técnico de Portugal, isso sem abandonar seu cargo na Roma. Um modo FIFA aí para José Mourinho na vida real, onde ele vai poder comandar clube e seleção ao mesmo tempo, né? Ele vai continuar como técnico da Roma, segundo o que diz os jornais europeus. Essa é a proposta da Federação Portuguesa. Ele continua trabalhando na Roma e ao mesmo tempo vai treinar a geração mais talentosa da história de Portugal. Pelo menos eu vejo desta maneira, né? Seria, acho que talvez assim, uma contratação que fica histórica por isso. O maior técnico português de todos os tempos, que eu acho, é o José Mourinho. Eu não conheço tanto assim, eu conheço mais os nomes recentes de Portugal. Tem muitos técnicos bons lá, mas eu não me lembro de alguém maior do que o José Mourinho. E é claro, geração mais talentosa da história de Portugal. Eu acho que tem tudo ali para ser algo bem sucedido, né? Porque muita gente vai falar, José Mourinho não é mais o mesmo, ele está ultrapassado. Eu acho que assim, é verdade, ele não é mais o mesmo, né? Ele não é o cara que está comandando mais times de primeiro escalão, os trabalhos dele mais recentemente não têm tido a mesma eficiência do que nos anos 2000, quando ele foi campeão da Champions League e da Europa League com o Porto, ganhou tudo, né? O triplete lá na Itália com a Inter de Milão, bicampeonato seguido da Premier League com o Chelsea, né? Esse José Mourinho a gente sabe, né? Ele não está nesse nível atualmente, mas falar que ele não é um técnico bom hoje é errado. É só ver que a Roma ganhou a Conference League, a Roma foi bem no último campeonato português, ela cresceu bastante em relação ao outro técnico português, o Paulo Fonseca. José Mourinho desenvolve bem atletas e José Mourinho é brilhante em janelas de transferência, quase sempre contratando muito bem, quase sempre sanando muitas deficiências. Normalmente ele quase sempre entrega um elenco melhor do que deixa, né? Do que ele entrou, né? Então assim, ele deixa sempre um elenco melhor para o seu sucessor do que ele pegou do seu antecessor. Mas a questão é, eu acredito que o José Mourinho para a seleção tem tudo para ser um trunfo, porque ele é uma grande melhora em relação ao Fernando Santos, que sempre foi o gostinho de podia mais. Mesmo com a gente lembrando, Fernando Santos é o técnico que tem muita história em Portugal, porque ele ganhou títulos. O Portugal nunca havia ganhado uma Eurocopa, ganhou a primeira Nations League. Isso está na história, ninguém vai apagar isso do Fernando Santos. Mas mesmo lá, aquela Eurocopa, Portugal passou com o melhor terceiro lugar, foi empate até não poder mais, ela ganhou acho que só 2 jogos em tempo regulamentar e ganhou da França, obviamente, na prorrogação na final. Agora, a gente vê na Copa do Mundo de 2018, né? O time quase caiu na fase de grupos, passou um sufoco contra Marrocos e Irã, e não é o Marrocos desta Copa aí, vamos ser sinceros, o Marrocos melhorou muito de uma Copa para outra. E a gente também tem, é claro, um fracasso na última Eurocopa. A gente levar aquele 4-2 da Alemanha, chegou a estar um 4-1, foi um jogo que tinha tudo para ser um vexame muito maior do que foi. E assim, é uma situação que fica, né? Portugal não teve o talento de sua grandiosa geração, tem nomes como Rubem Dias, tem nomes ali como João Cancelo, Nuno Mendes, você tem os jogadores como Rubem Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos, entre tantos outros nomes. É uma seleção com muito, mas muito talento. É uma seleção que tem qualidade para ser campeã do mundo. O elenco é melhor que o de Marrocos. O elenco de Portugal é melhor que o da Croácia. O elenco de Portugal, ao meu ver, pelo menos é do mesmo nível da Argentina. Eu acho até mais completo, né? Mas qual é a diferença dessas seleções? A França, eu acho a França o melhor elenco da atualidade. Mas a questão, sabe qual é a diferença? Os técnicos dessas seleções são melhores. O Regragui de Marrocos chegou em agosto e o trabalho tático dele já é melhor do que o do Fernando Santos. O Lionel Scaloni faz um trabalho muito bom na frente da Argentina. Você vê um time muito coeso taticamente. Olha o quanto ele melhorou a Argentina de 2018 para cá. O Didier Deschamps, a gente critica o cara, mas o cara sabe potencializar o talento dos jogadores, né? Ele criou um mental muito sólido. A França é um grupo muito unido, né? Isso tem muito mérito do Didier Deschamps. E é claro, a gente tem ali o Slav Bilic, né, na Croácia, que faz um grande trabalho. Pô, 2 semifinais seguidas, na última Copa final. Pô, o cara com uma seleção que ele tem atualmente, por mais que ela tenha seus talentos, né, é um feito muito grande. O Fernando Santos não aproveita o talento dessa geração e eu acredito que o Mourinho é melhor, primeiro porque ele é mais versátil, muita gente acha que ele é só um retranqueiro, mas ele sempre foi um dos caras que trabalhou a armação rápida muito bem, e um dos grandes problemas de Portugal é que a armação é muito lenta, então deve ser um time mais rápido e direto se for para as mãos do José Mourinho. É um cara que entende mais como explorar a qualidade dos seus jogadores, ele sabe assim colocar os jogadores de uma maneira que explore mais seu potencial. Tanto é que uma coisa que ele recebe muito pouco crédito no Tottenham, ele foi um dos caras que entendeu o Harry Kane como um criador de jogadas. O Harry Kane saltou em número de assistências com o José Mourinho. Heung-min e ele tiveram uma química que até hoje acho que não foi tão bem replicada. O máximo o Conte na temporada passada, mas nem nessa está conseguindo. Então,
O fato do José Mourinho, ele conhece muito de futebol, ele é um cara que tem muita inteligência, ele sabe ainda armar um time muito bem, ele ainda é um bom estrategista. Nesses jogos da Conference League ele foi muito bem nos vários confrontos. Então assim, o José Mourinho ainda tem coisas a acrescentar ao futebol. Eu acredito que ele com a seleção portuguesa pode ser sim a diferença do time que empaca nas quartas de final para ser postulante a títulos. Eu acho o José Mourinho ainda hoje melhor que o Tite, por exemplo, para o Brasil. E acho ele um técnico melhor do que os 4 que estão ali nas semifinais da Copa do Mundo. Você pode até fazer uma comparação de momento, tipo o Lionel Scaloni, porque o momento dele é muito bom, mas ainda assim, o trabalho do José Mourinho, assim, na Roma, acho que inspira um pouco de otimismo, porque a Roma cresceu nas mãos dele. A Roma conseguiu um título, conseguiu bater mais de frente com as principais equipes da Itália. A gente viu uma Roma melhor e uma Roma com mais, podemos dizer, personalidade, né? E tanto é que nessa Série A italiana, durante muito momento, a Roma era o time que, assim, se defendia bem e conseguia criar mais chances claras de gol, né? Agora deu uma piorada, mas por causa das lesões, mas mesmo assim a gente vê que o José Mourinho tem feito um bom trabalho, a Roma tem jogado bem nas mãos dele, né? E tem conseguido ali progresso em relação aos rivais em questão de campeonato italiano, pelo time, o time está crescendo, tá lá nas oitavas, na pré-oitavas, né? Assim podemos dizer, da Europa League. Então, assim, o cara tá fazendo o trabalho dele e, assim, é uma oferta que ele vai poder ali trabalhar em ambos, né? Em clube e seleção. Eu acredito que um cara que é apaixonado pelo futebol, porque ele não devia estar, assim, preocupado em provar alguma coisa para as pessoas, né? O cara já tem uma história gigante no futebol, muitas conquistas. Ele é, obviamente, um dos melhores técnicos da história, um dos maiores também. Ele não precisaria estar provando alguém, mas o cara ama futebol. Eu acho que seria muito legal ver o Mourinho terminando de seleção e clube ao mesmo tempo. Eu acho que Portugal estaria melhor nas mãos dele do que nas de Fernando Santos. A ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.